Música e dança têm sido usadas para contar histórias desde a Grécia Antiga, no século V a.C. Comédia dell'arte, pantomima, na verdade, né? Desfiles, máscaras foram todos populares durante o Renascimento nos séculos XV e XVI. Mas vamos avançar no tempo porque hoje a gente vai conversar sobre um pouco do que parece com o teatro moderno da Broadway. Então hoje a gente vai fazer uma linha do tempo dos musicais, dos compositores, das polêmicas, de várias coisas relacionadas à Broadway, desde 1750 até atualmente, os seus maiores hits, maiores sucessos, maiores atores, etc. Tá bom? Vocês gostam desse tipo de conteúdo sobre musicais? Gente, já comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Eu tô adorando trazer esses vídeos aqui pro canal, principalmente sobre musical. Vocês sabem que é meu forte, é meu gosto, mas eu também gosto de trazer sobre séries, sobre filme e tudo mais. O último vídeo aqui saiu semana passada, a gente falou um pouquinho sobre filmes, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa linha do tempo dos musicais, ok? Mas, antes do vídeo começar de fato, eu peço muito que vocês deixem seu like, se inscrevam aqui no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos, e aproveita e já ativa o sininho de notificações pra você não perder mais nenhum vídeo, porque tá saindo vídeo aqui toda quarta-feira, tá bom? Às 16 horas da noite, às 6 da noite, então assim, se você chega cansado do trabalho, se você só quer um conteúdo pra relaxar a mente, vai lá, acessa aqui o canal Revenue, é o mesmo nome do Instagram e do TikTok, e já aproveita, me segue lá no meu Instagram e no meu TikTok também, os links estão aqui embaixo na descrição, é o mesmo nome do canal, tá aparecendo aqui na tela também, @Revenue, que lá você vai ter conteúdos diários, que eu tenho certeza que se você gostou desse tipo de conteúdo, lá você vai amar ainda mais. Bom, então 1750, os atores e gerentes Thomas Keane e Walter Murray, eles abriram um teatro na Nassau Street, que podia acomodar 280 pessoas. A companhia de teatro produziu peças de Shakespeare a óperas baladas como The Beggar's Opera, com o libreto de John Gay. Sim, gente, o dia você chama John Gay, amo. Já daí, 15 anos depois, em 25 anos depois, meu Deus, cabeça minha, 1775, a Guerra Revolucionária Americana, ela foi e surpreendeu todo mundo com um teatro profissional, embora existiam já recortes das peças shakespearianas encenadas principalmente por soldados britânicos. Então tinha todo esse viés com os soldados, com a guerra, eram peças mais voltadas a esse âmbito da guerra, e muito ali, o nome principal era Shakespeare, né? Só que daí, em 1798, o teatro vai retomar após essa pausa, e o Park Theatre, originalmente chamado como New Theatre, é construído com capacidade para 2.000 pessoas, o que hoje é o distrito financeiro de Manhattan. Então, de 280 foi para 2.000 pessoas, é muita gente naquele teatro. O teatro mudou de dono muitas vezes, até que Stephen Price se tornou gerente em 1808, e o programa, né, e ele programou alguns vínculos de destaque para artistas como o Edwin Forrest, mais sobre ele depois a gente vai comentar, e o teatro, só que daí ele acabou pegando fogo em 1848, e a família Astor ali decidiu não reconstruí-lo. Só que antes da gente, do teatro ter pegado fogo, né, então ali pertinho da construção dele em 1808, quando o Stephen Price se tornou gerente, aconteceu em 1818, o que William Alexander Brown, né, ele é um homem negro livre das Índias Ocidentais, ele construiu o teatro The African Grove na esquina do Mercer com a Bleecker, que hoje é o Greenwich Village. O teatro ele tinha até 400 assentos, então ele era menorzinho, mas também era muito famoso pelas suas produções de Shakespeare, James Hewitt e daí a Ira Aldridge. Gente, eu vou lendo esses nomezinhos porque são mais complexos mesmos, eles rapidamente também se tornaram os maiores nomes do teatro popular lá, e daí a popularização, né, das suas produções logo colocou o teatro em competição com o muito maior Park Theatre, e as tensões rapidamente aumentaram. O parque era sagrado, então o The African Grove, ele criou uma seção exclusiva para brancos, para suas produções. Ainda tinha muito essa questão do racismo que acontecia lá. Só que daí depois o The African Grove, ele alugou um hotel ao lado do parque e ele começou a apresentar a mesma peça em competições. Então o gerente do Park Theatre, o Stephen Price, que eu já citei, ele contratou homens para impedir a produção do The African Grove. Gente, olha que ódio, né? Logo depois, como a produção do The Drama of King Shotaway, uma peça sobre uma insurreição dos Caribes contra o domínio britânico em São Vicente. Para referência, essa peça foi encenada 4 anos depois, antes do estado de Nova York abolir a escravidão. E daí aconteceu o fim do teatro, o que acabou com William Alexander Brown, não está claro, né, mas ele deixou ali, ele acabou tendo que o teatro ficou fechado em 1824, e daí
deixar alguns links aqui embaixo também, que a gente tem mais informações com os artigos do New York Times. É um novo teatro negro e um teatro negro floresceu em Nova York 200 anos atrás. Então, gente, faz muito tempo, ninguém tá vivo, né, obviamente, mas aí a gente já via os primeiros passos do teatro da Broadway lá em Nova York. Daí, em 1826, o Bowery Theater, ele foi inaugurado no Bowery, no Lower East Side de Manhattan, né? O teatro já era muito maior, ele tinha 3.500 assentos e na época era o maior local teatral da América do Norte, além de oferecer uma concorrência direta ao Park Theater que já era construído. Então tinham poucos teatros, mas eles eram grandes e tinham esses nomes que se bicavam muito. E uma curiosidade, o James Hamilton, filho do Alexander Hamilton, que mais pra frente ia ter um musical baseado na história desse Alexander Hamilton, ele foi o vestidor do Bowery Theater, assim como o fundador, o James Morrow. E o teatro ele programava alguns shows de pantomima, artistas de blackface, números de animais e melodramas, e era conhecido por agradar a classe trabalhadora, e ele recebeu o apelido de The Slaughterhouse por suas produções de baixo padrão. Já em 1834, o George P. Farrell, o diretor de palco ali do Bowery Theater, ele foi nascido na Inglaterra e abolicionista, ele faz com que os anti-abolicionistas consideraram declarações anti-americanas. Milhares lotaram o teatro no que hoje é conhecido como Motim Farron, até que Farron apaziguou a multidão exibindo uma bandeira americana e o ator George Washington Dixon se apresentou em blackface cantando Yankee Doodle. Gente, completamente errado, meu Deus. O teatro mudou de dono várias vezes até finalmente ser destruído por um incêndio em 1929. Então, eram muitos incêndios que pegavam ali. Chegando mais perto do que a gente tá atualmente, em 1847, a Astor Opera House foi inaugurada na Lafayette, entre Astor Place e a East 8th Street. O teatro exigia um código de vestimenta muito rígido e controlava muito quem podia comparecer ali. Eram só as classes altas que eram bem-vindas, então sem pobreza, e a classe trabalhadora era muito limitada. A ópera de Astor foi projetada para ser, em muitos aspectos, o oposto de vulgar e barulhento Bowery, mas isso não impediu que o motim do Astor Place acontecesse, o que causou o fechamento permanente do teatro. Em 1849, o motim do Astor Place, ele começou com uma rivalidade entre o amor americano, o Edwin Forrest, e o ator britânico William Charles Macready. Ambos interpretaram personagens shakespearianos de forma famosa e o conflito, então, ele surgiu de uma discussão sobre qual era o melhor ator. Os apoiadores de cada um provocavam e atrapalhavam as apresentações do outro. Só que daí, a agravar esse argumento, essa tensão dos americanos da classe trabalhadora e dos americanos da classe alta. Eles muitas vezes muito anglófilos. Tanto o Macready quanto o Forrest, eles haviam feito turnê pelo país um do outro, e a situação chegou ao seu ápice quando ambos deveriam interpretar o Macbeth, e daí aconteceu a poucos quarteirões um do outro de Nova York. Só que daí o Macready, ele tava programado para se apresentar no Astor Opera House, e Forrest estava programado para se apresentar no Broadway Theater. Após uma apresentação horrível, que os apoiadores do Forrest jogaram ovo e vegetais no palco, o Macready estava pronto para deixar Nova York. Ele foi convencido a ficar quando, da sua apresentação de 10 de maio, estava prestes a começar, 10 mil pessoas já haviam se reunido ao redor, o motim incluiu, a polícia não conseguiu conter, e daí os soldados foram chamados, abriram fogo, atirando contra a multidão, mais de 200 pessoas ficaram feridas, quase todas da classe trabalhadora. Assim, foi realmente, tem um livro sobre isso, chama The Shakespeare Riot, Revenge, Drum and Death in 19th Century America, que faz uma análise muito profunda. Foi um conflito extremo, assim, imenso. Em 1861 começou a Guerra Civil e as turnês eram muito limitadas, mas as companhias de teatro ainda estavam ali resistentes, continuando a se apresentar. Em 1866, o The Black Crook, ele marca o que muitos consideram o primeiro musical moderno de fato, com o livro do Charles M. Barras e a música arranjada por Thomas Baker. Este melodrama romântico acompanha um conde maligno que quer se casar com a sua bela aldeia Amina. O conde elabora então uma forma para que o noivo de Amina, o Rudolph, caia sob controle de Herzog, um especialista em magia negra, que faz um pacto com o diabo. Mas quando o Rudolph salva a vida de uma pomba, que se revela uma rainha das falhas, eles triunfam sobre os planos do conde. O espetáculo ele estreou no Niblus Garden Theater com 3.200 lugares e teve 474 apresentações, quebrando o recorde da época. Depois ele fez turnê por anos, então foi o primeiro grande moderno musical. Já em 1878, o Gilbert e o Sullivan eles criaram sucesso com o HMS Pinafore, que se mudou de Londres para os Estados Unidos, criando o primeiro sucesso internacional. O Gilbert e o Sullivan eles escreveram The Pirate of Penzance e The Mikado, entre outros, e foram muito extremamente influentes para o desenvolvimento do teatro musical. Eles são dois grandes nomes aí. Em 1880
1991, o Tony Pastor inaugurou o primeiro teatro de vaudeville próximo a Union Square. O teatro tinha capacidade para 1.400 pessoas, incluindo artistas ali como o Ben Harney, um dos pioneiros do ragtime, a Sophie Tucker, a Buster Keaton, May Aaron e o Eddie Leonard. E a curiosidade, gente, é que a frase o Join the Astors at Tony's Pastors, na música Put On Your Sunday Clothes, do musical Hello Dolly, que é um musical conhecido, que eu acho que, se não me engano, já veio até aqui para o Brasil, fez questão deste dono do teatro e do empresário, né? Já em 1895, o Oscar Hammerstein construiu o Teatro Olímpia, um dos primeiros teatros para se mudar do centro da cidade, para Longworth Square, hoje chamada Times Square. Então foi o primeiro teatro da Times Square. Olha que legal, gente. No que hoje eu cito ali dos teatros da Broadway, ele teve que vender o teatro apenas alguns anos depois, em 1898, devido a dívidas acumuladas durante a construção do edifício. Só que o teatro ele se sediou primeiro Ziegfeld Follies e depois foi alugado para a Runbow Theatre Company antes que a Toys R Us construísse uma loja principal no prédio. Eles queriam colocar um comércio, mas o teatro conseguiu ganhar. Agora o espaço é habitado por uma Gap e uma Old Navy, então assim, virou loja de qualquer jeito. E chegamos nos anos de 1900, gente, cada vez mais perto do atualmente. Em 1900, o Sam Schubert, ele chegou à cidade de Nova York, seguido por Lee Schubert e Jacob Schubert. Eles começaram a adquirir teatros rapidamente e na década de 1920, os irmãos Schubert eles já possuíam mais de 1.000 teatros em todos os Estados Unidos. A Schubert Organization ainda é a maior proprietária dos teatros de Broadway, controlando ali 17 teatros. Então, assim, eles vieram lá de 1920 e desde então eles continuam na ativa esses dias, né? Em 1904, o Longworth Square foi renomeada para Times Square após o The New York Times transformar sua sede para o Times Building em One Times Square, o mesmo local onde aquela bola cai na véspera do Ano Novo. Isso influencia porque daí, 2 anos depois, a Broadway começou a instalar as luzes elétricas para os shows. O Red Mill do Knickerbocker Theatre foi um dos primeiros teatros a adotar essa prática, construindo um moinho que ele era rotativo de luzes vermelhas e criando o primeiro outdoor elétrico, quando as luzes coloridas se apagaram rápido demais e os teatros passaram a usar as luzes brancas, dando a Broadway o apelido de The Grey White Way. Já em 1919, a Actors Equity Association foi formalmente reconhecida pela Federação Americana do Trabalho e a Equity exigiu um contrato padrão pelas produções profissionais, resultando em greve e fechamento de teatros que fecharam 37 peças e impediram a estreia de mais de 16. A greve acabou durando 30 dias e os produtores assinaram ali um contrato de 5 anos que atendia as maiores das demandas da Equity. Já em 1920, o Jesse Lynn Williams ele ganhou o primeiro prêmio Pulitzer de drama em 1918, 2 anos antes, por sua peça Why Mary, né, que agora voltou pra Broadway, inclusive, essa peça aí. Já nos anos 30, os proprietários dos teatros da Broadway eles se uniram para formar a Broadway League e negociar os guildas e os sindicatos teatrais. Era tudo muito contratual, né, vocês estão entendendo essa parte. Atualmente a Liga inclui proprietários de teatros, proprietários e operadores, além de produtores, apresentadores, gerentes gerais e outros prestadores de serviços. Ele que organiza programas como o Tony Awards, que é o Oscar dos teatros, o Jim Awards, que é o Oscar dos adolescentes dos teatros, que é um Broadway Bridges, etc. Já em 43, a gente tem a primeira grande estreia, que foi o musical Oklahoma, que ele ficou em cartaz por 2.212 apresentações e marcou o início da colaboração profissional entre o Oscar Hammerstein, que é muito famoso, e o Richard Rodgers, que também é muito famoso. Ele foi o primeiro álbum do elenco original a ser lançado. E daí, em 1947, os prêmios Tony são criados pela American Theatre Wing e nomeados em homenagem à atriz e produtora Antoinette Perry. Um Tony Award tem como objetivo simbolizar a excelência em musicais da Broadway, que é esse Oscar que eu comentei com vocês. Daí a gente entra em ouro, a era de ouro da Broadway, que começou com Oklahoma, que foi de 43 a 59. De Rodgers a Hammerstein, esse período quando os Estados Unidos saíam da Grande Depressão, eles trouxeram grandes avanços no desenvolvimento do musical americano. Outros musicais desse período incluem On the Town, com música do Leonard Bernstein, libreto e letras de Bad Coleman e Adolph Green, Carrossel, Pacífico Sul, O Rei Eu, Cinderella, música super conhecida, Nova Rebelde, também super conhecido, todos de Rodgers e Hammerstein, And Get Your Gun, com músicas e letras de Arvin Berlin e libreto de Dorothy e Herbert Fields, Brigado, My Fair Lady, de Lerner e Lowe, Kiss Me Kate, que a Fabi Bang, vocês muito conhecem, fez aqui no Brasil, com músicas e letras de Cole Porter e libreto de Bella e Samuel
Spellback, Peter, enfim, vários outros nomes, Peter Pan, West Side Story, Gypsy, The Music Man, enfim, vários nomes. Daí, agora eu vou tentar resumir como foi toda essa década de 1960 e 1970, que foi quando o crescimento mais lento no teatro e menos produções do que anos anteriores, mas produções maiores. A gente teve a estreia de Chicago na Broadway com a Chita Rivera como Velma Kelly e a Gwen Verdon como Roxy em 75, e daí depois teve a remontagem em 1996, que é a mais longa da Broadway e tá em cartaz até hoje. Save the Theaters, isso lá em 1982, para salvar prédios de teatro de demolição. E daí no Broadway Theater, em 87, estreou Os Miseráveis. Ele ficou, é um musical icônico da Broadway, ficou em cartaz por 16 anos. Fantasma da Ópera também foi pra Broadway em 88. É o espetáculo da Broadway com maior duração da história. O Rei Leão também, baseado no filme animado, ele ganhou um Tony Awards de melhor musical e também tornou-se um dos espetáculos mais longos. Isso era em 1997. E daí, em 2015, agora mais perto aqui da gente, o Hamilton iniciou suas apresentações no Richard Rodgers Theater e ganhou 11 prêmios Tony e quebrou recordes de bilheteria. Em 2020, os teatros da Broadway em Nova York fecharam no dia 2 de março de 2020 por causa da pandemia, devido a esse coronavírus, que obviamente todo mundo conhece, e ficaram permanecidos fechados até dia 4 de agosto de 2021, mais de um ano completo aí parado. Só que daí a gente teve a peça Pass Over the Antoinette No Undo, que começou a ser apresentada no August Wilson Theater. Já em 2023, a gente tem a final da temporada de O Fantasma da Ópera, que é o espetáculo mais longevo da Broadway. Ele fechou em 2023, né, no dia 16 de abril. E também em 2023 a gente teve vários outros prêmios que aconteceram. E agora em 2025 a gente tem a temporada da Broadway, que vai se tornar, ano passado, né, que é simplesmente a temporada de maior bilheteria já registrada, arrecadando mais de 1,8 bilhões de dólares. Várias celebridades no palco ali, que eles contribuíram muito para esse aumento do público e para o aumento dos preços dos ingressos. Então, desde musicais muito baratinhos, musicais muito caros, coisas, o quanto que a história tava ali intrínseca em toda essa saga. Eu tive que ler muito esse roteiro aqui de vídeo, gente, por causa que eram muitas informações, muitos detalhes. Espero que não tenha ficado exaustivo pra vocês. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima. Tchau!